como titular, possivelmente quem vem para esse lado direito é o Lucas. Se o Zubeldia entrar ainda com o Luciano como esse 10. Mas há a possibilidade também de entrar com 3 zagueiros, como foi contra o Cruzeiro. Então, assim, é engraçado falar sobre esse confronto, que para mim vai ter muito jogo de xadrez, principalmente nesse primeiro jogo. E aí entra essa questão. Fisicamente, eu vejo que mesmo o Marçal, com as dificuldades que ele tem, ele está mais preparado que o Alex Telles. Mas aí, quem joga do São Paulo do lado de cá? E fica uma disputa grande, porque se for o Lucas, é um jogador de muita velocidade e drible toda hora. Se for o Wellington Rato, aí muda um pouco a característica. O Wellington Rato é mais cuidador da bola, tem um passe melhor. Mas é um jogo que vai ser muito decidido em detalhes. Agora, a gente falou dessas dúvidas na defesa, Giba, mas tinha um desfalque no jogo contra do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, que era o Gregory. Naturalmente, volta ali a formar a dupla com o Marlon para essa partida. A gente vê ali do meio para frente, não devemos ter muitas mudanças nesse Botafogo, né? Ou nenhuma. Não, a questão do Alex Telles até, assim, ela é mais uma questão de dosagem de minutos que o Botafogo vem fazendo, como ele veio do futebol saudita, que por mais que esteja evoluindo tecnicamente, com todo o investimento do fundo e tudo mais, é um futebol que tem uma exigência física muito menor. Então o Botafogo está dando uma dosada nesses minutos enquanto vai botando ele aos poucos no time. Por isso é que ele não começa como titular no jogo contra o Corinthians e que existe essa dúvida se ele vai ser titular ou não nesse meio de semana contra o São Paulo. A tendência é que seja ele, a gente até achava que ele começaria contra o Corinthians, mas o Arthur Jorge, ele na preleção, decidiu que seria o Marçal, mas a tendência é que seja de fato o Alex Telles, como o Pedro falou. Em relação ao meio para frente, sim, volta o Gregory, é um jogador muito importante, né, nessa pressão no meio do campo, recuperação de bola, é um jogador que ganhou a posição até de forma um pouco inesperada, porque quando ele foi contratado, a gente via ele como um pouco de peça de rotação, porque o Danilo Barbosa estava muito bem, e ele ganha essa vaga e vira um jogador inquestionável. Hoje a torcida do Botafogo não tem dúvida que o meio-campo é formado por Marlon Freitas e Gregory, os dois estão muito bem. O Marlon recuperou o prestígio que tinha no passado, né? A torcida chamando ele de Magic Freitas novamente, e o Gregory virou essa peça, esse cão de guarda no meio-campo, um jogador muito importante, que fez falta, inclusive, contra o Corinthians, mas que mostrou novamente que, espera-se que mostre novamente contra o São Paulo agora a importância dele. E vale lembrar, o Marlon Freitas não joga no final de semana, então não tem por que poupar ele de minuto nenhum, ele pode ir com tudo nesse jogo. É impressionante como as contratações do Botafogo entram muito bem nesse time, que funciona muito bem, isso facilita, sem dúvida, né? Mas o Giba lembrou do Gregory, foi uma contratação da primeira janela e virou titular, e a gente está falando de contratações que acabaram de chegar, né? Que é o caso do Vitinho, e já entra no time, conquista a titularidade e faz esse time jogar. O Botafogo consegue ter um alto nível de rendimento e de opções quando precisa mexer também, né? Sim, eu acho que vai muito do que a forma como que o Botafogo tem feito a sua montagem de elenco. O Botafogo tem ido ao mercado para contratar jogadores para posições que são carências, como, por exemplo, era lateral, foi lá, conseguiu buscar o Vitinho. Lateral esquerda, depois da lesão do Cuiabano, também era uma questão e foi lá buscar o Alex Telles. E acho que, assim, que os dois laterais que o Botafogo contratou, inclusive, são melhores do que os que estavam como titulares. Agora, por exemplo, no meio, a contratação que veio, o Alan, a gente imaginava que fosse chegar para ser titular, mas a briga por posição no meio-campo tem sido tão ferrenha e os jogadores têm desempenhado tão bem que o Alan não está conseguindo ter minutos à altura do que a gente estava imaginando. Justamente porque o Marlon Freitas está jogando muita bola, o Gregory também. Do meio para frente, o Tiquinho, que assim, até outro dia era um jogador imprescindível, hoje tá claro que o Tiquinho é uma opção no banco, pode ser que venha até o final da temporada, de repente, recuperar a titularidade, mas hoje está muito claro que ele é opção no banco de reservas, e isso tudo é muito mérito. Primeiro, você falou que os jogadores que estão entrando no time estão jogando bem. Fica muito mais fácil você chegar e desempenhar quando você entra num time que já está organizado. Então isso é mérito da comissão técnica, isso é mérito da qualidade do grupo de jogadores e é mérito também da gestão do Botafogo, que está formando um time temporada a temporada cada vez mais forte. E tem alguns jogadores que vão se sobressaindo a cada partida, né? A gente fala muito do Luiz Henrique, fez um clássico contra o Flamengo, desequilibrou o jogo, e agora vem de uma partida em que o Almada teve essa função e foi acho que foi a melhor partida dele pelo Botafogo, né? Isso ajuda, né? O Botafogo, né? No final dessas competições que são mais importantes, no caso a Libertadores, ter um jogador como o Almada decidindo partidas como decidiu nesse final de semana, jogando da forma que jogou,
É benefício para o Botafogo. E lembrando que eu não sei, eu ouvi alguma coisa, que o Júnior Santos já está próximo de voltar também. Ou seja, mais uma opção, grandíssimo jogador que vivia um momento maravilhoso, né? Teve a contusão. Então, assim, mais jogadores que são decisivos, mais jogadores importantes para uma reta final que vai ser muito importante para o Botafogo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. O Botafogo entrou, só muito rapidamente, assim, o Botafogo acho que entrou num momento muito parecido com o que a gente falava com relação ao elenco do Flamengo nos últimos anos, que você vai para um jogo, quando você tem um elenco tão recheado, com muita qualidade, às vezes você chega num jogo, aí um jogador não joga muito bem, o outro não joga muito bem, o outro está muito bem marcado, mas quando você tem muitas peças com muita qualidade, dificilmente os 4, os 5 não vão conseguir estar num dia inspirado, não vão conseguir decidir um jogo. Então você chega ali no Botafogo, você tem o Almada, você tem o Luiz Henrique, você tem o Savarino também, que tem jogado muito bem, o Igor Jesus, que encaixou muito bem no banco, tem a opção do Júnior Santos voltando, do Tiquinho, então assim, é muita gente com qualidade, muito dificilmente todo mundo vai estar num dia muito ruim. Pois é. Verdade. Giba, pra gente se despedir, traz pra gente então a atualização do Júnior Santos e amanhã é casa cheia, né? É isso, Camila. Ainda tem alguns ingressos à venda, não está esgotado. Então, dá para, se você está vendo aí, ainda não comprou ingresso e quer ir no jogo, ainda tem ingresso à disposição. Em alguns poucos ingressos está para esgotar o jogo entre Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos amanhã. Sobre o Júnior Santos, ele começou a transição, acho que, se não me engano, na semana passada. Está fazendo ainda a transição do departamento médico para o físico. Ele teve uma contusão relativamente grave, então ele está há algum tempo fora. Ele precisa readquirir a musculatura que ele perdeu nesse tempo parado e por isso deve demorar ainda mais 1 ou 2 semanas para voltar a treinar normalmente com o grupo e estar à disposição do Arthur Jorge. Uma atenção para o jogo de amanhã, que eu vou deixar no destaque final aqui, Camila. John, Bastos, Barbosa e Tiquinho Soares. Os 4 estão pendurados com 2 cartões amarelos. Se tomar, nesse jogo, não joga a volta no Morumbi. Mais preocupações, então, John e Bastos, então. De jogadores pendurados aí também, no caso de Botafogo e São Paulo. Obrigada, Giba, pelas informações do Alvinegro. Amanhã, então, valeu pelos destaques. Amanhã, 9h30 da noite. Eu tô numa expectativa de que vai ser um jogaço essa partida amanhã no Newton Santos. Vamos. Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui. Vamos que vamos. Amanhã tem São Paulo e Botafogo, jogo do ano pra gente. É o jogo do ano, tá? Muito que vai acontecer no segundo jogo tem relação com o que vai acontecer amanhã no jogo de ida. Tá? Então, o jogo é extremamente importante. Foco total em Libertadores agora. Não vai chegar a contratação esse ano. Não seja iludido, idiota, de cair em lorota, que o São Paulo está atrás de A e B. Janela está fechada, o São Paulo não vai contratar mais ninguém esse ano. Tá? O que a gente tem até o final da temporada é o que a gente tem no elenco aí. É o time atual aí. Tá? Eu acho que dá para o São Paulo tentar uma Libertadores se as escolhas do Zubodia forem certas e os jogadores se entregando em prol do objetivo. Né? Para mim, a Copa do Brasil foi jogada no lixo por escolhas erradas do treinador que tentou, que bancou alguns jogadores aí para inflar o ego desses jogadores e o São Paulo acabou jogando a Copa do Brasil no lixo. Jogou premiação da Copa do Brasil, receita de bilheteria que o São Paulo receberia em uma semifinal, uma possível final. Tudo isso foi jogado no lixo para bancar alguns jogadores que não estavam rendendo. Não falo só do Luciano, tá? Não é só questão do Luciano. O Luciano no meio está atrapalhando, era um a menos, sim, mas não era só o Luciano, né? A questão do São Paulo tá jogando estava jogando aquele futebolzinho que nos levou a ser eliminado da Copa do Brasil, tá? Já tem uma possível escalação para amanhã. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso campinho virtual, tá? A gente pincelou aí informações, jornalistas soltando também, já montamos um quebra-cabeça. Eu já imagino como o São Paulo deve jogar. Estou preocupado. Uma coisa é boa, que o William Gomes vai jogar. Só que, cara, se ele voltar na formação no 4-2-3-1, isso me preocupa. Eu vou mostrar para vocês já no campinho virtual aqui, tá? Antes de tudo aí, galera, deixa aí o C, curte, compartilha e comente, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza, galera? Interaja nos comentários aí, deixa a sua opinião, tá?
Coloque aí a formação nos comentários que você acha que daria bom para o São Paulo enfrentar o Botafogo, tá? Uma formação que você acha que daria certo para enfrentar o Botafogo. Vou falar as minhas aqui, tá? E o jogador que você não deixaria de fora, deixa aí nos comentários também, tá bom? Vamos que vamos, galera. Primeiramente, tá? Informação aí, tá? Luciano Barrado. No treino, o William Gomes foi titular na vaga de Luciano e Lucas foi por o meio. Até aqui tudo bem, né? Até aqui, para mim, é normal isso. Não é nada normal, é normal. Seria anormal se o Zubeldia tirasse o menino de campo para botar o Luciano. Aí seria, né? Você teria que internar o seu Zubeldia em algum hospício mais próximo aí. Se ele mantivesse Luciano e o William Gomes no banco. Porque o que esse moleque vem jogando e o Luciano não vem jogando, não tinha lógica você deixar o menino de fora, né? Caso ele mantivesse o Luciano no meio com o William fora, era internar o Zubeldia no Juqueri, tá? Nem sei se existe o Juqueri ainda, né? Mas, enfim. Beleza, até aí certo. Até aí dá pra gente ficar um pouco mais animado, né? Olha aqui, agora eu já não... Aqui eu acho que já não eu não acho bom. Bobadilha também voltou ao time titular. Igor Vinícius, Rafinha, revezam na lateral direita. Mas o camisa 13 deve jogar. Já dá pra gente já mais ou menos imaginar o que o Zubeldia está pretendendo. Tá? Com base nisso, vamos lá, galera. Vamos lá. Com base nisso, eu acho que ele vai armar o time no nojento 4-2-3-1, que eu já tô com o saco, velho, cheio já dessa formação do São Paulo 4-2-3-1 aí. Tá? Vamos lá. Esse é o 4-2-3-1, tá, galera? Esse é o 4-2-3-1 aqui que tá na tela. Tá? Ou também pode virar um 4-3-3, mas aí eu vou mostrar para vocês como viraria um 4-3-3. Galera, vamos lá. Esse é o time que ele vem treinando, né? Rafael, Alan Franco, Arboleda, Wellington, Rafinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Beleza e o William Gomes. Aqui já teria uma velocidade o time do São Paulo com o Lucas e o William Gomes. Beleza? O Rato é lento, tá fora de forma. Para mim, eu jogaria com o Eric. Beleza? Galera de centroavante. Beleza. Até aqui tudo bem. Só que me preocupa uma coisa, cara. O Botafogo é um time muito forte, especialmente no meio-campo dele, né? E agora chegou a Almada, que joga demais no time do Botafogo, né? E jogou demais no jogo contra o Corinthians, né? Então, essa é a ideia do Zubeldia, manter no 4-2-3-1, né? Ou possivelmente também pode se tornar aí, por que não, um 4-3-3. Mas o Rato não seria ideal para jogar no 4-3-3, porque ele é um cara simplesmente que não tem velocidade, né? Aqui teria, no caso, que encaixar o Eric para necessariamente virar um 4-3-3, tá? Só que me preocupa uma coisa, galera, velho. Rafinha, marcando aí o Wellington, a princípio, marcando o Luiz Henrique, isso me preocupa, tá? O Rafinha para marcar o Savarino me preocupa também, tá? Por isso que eu não jogaria dessa forma aqui, 4-2-3-1 no 4-3-3. O que eu faria nesse jogo, galera, para o São Paulo ter mais chances de enfrentar o Botafogo de igual para igual? Eu acho que o Zubeldia, ele teve, cara, sabe aquela luz do fio do túnel apareceu para o Zubeldia no jogo contra o Cruzeiro. Eu sacaria Bobadilha.